Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula, nossa videoaula. Então, bora lá. Olha só, hoje nós iniciaremos a nossa unidade 4 do seu livro de português. Então, nós já vimos unidade 1, unidade 2, unidade 3 e hoje começaremos a nossa unidade 4, beleza? E nessa unidade 4, nós falaremos de alguns pronomes, ok? Nós falaremos dos pronomes possessivos, falaremos dos pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Todos esses pronomes eu vou explicar para vocês na aula de hoje, beleza? Bom, vamos começar pelos pronomes possessivos. Professor, o que são pronomes possessivos? Pronomes possessivos dá a ideia de posse, de algo que é seu. Então, olha só, pronomes possessivos são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, que é o possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse, de algo, coisa possuída. Por exemplo, este caderno é meu. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas. Tudo isso é pronome possessivo, de posse, a ideia de posse. Então, na frase, este caderno é meu. O meu é igual a possuidor, que é a primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. E a segunda? Tu. E a terceira? Ele ou ela, né? Eu, tu, ele ou ela. E a primeira pessoa do plural? Nós. E a segunda pessoa do plural? Vós. E a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Beleza? Então, olha só. Nós temos um quadro de número, pessoa e pronome. Número, singular. Pessoa, primeira pessoa. Pronome, meu, meus, minha, minhas. Não é meu? Como assim, professor? Primeira pessoa, segunda pessoa do singular? Olha só. Quando eu digo, este computador é meu. Esse meu é de quem? Não é meu. E quem sou eu lá na pessoa dos pronomes pessoais do caso reto? Não sou eu. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, se esse computador, se esse celular é meu, a pessoa que vos fala sou eu. Então, é a primeira pessoa do singular. Conseguiu entender? A segunda pessoa do singular, no caso do pronome possessivo, é teu, teus, tua, tuas. A terceira pessoa do singular no pronome possessivo, seu, seus, sua, suas. A primeira pessoa do pronome possessivo do plural, nosso, nossos, nossa, nossas. A segunda pessoa do pronome possessivo no plural, vosso, vossos, vossa, vossas. E a terceira pessoa lá no plural, seu, seus, sua, suas. Beleza? Bom, o que você tem que observar? O que você tem que prestar atenção? A forma do possessivo, né, quando eu tenho o pronome possessivo, depende da pessoa gramatical. A que se refere? O gênero e o número concorda com o objeto possuído. O gênero e o número concordam com o objeto possuído. Quer um exemplo? Olha lá. Ele trouxe seu apoio e sua contribuição naquele momento difícil. Ele trouxe seu apoio
e sua contribuição naquele momento difícil. Não são dois pronomes possessivos, seu e sua? Então observa só a explicação que eu vou te dar. A forma seu não é um possessivo quando resultar da alteração fonética da palavra Senhor. Você quer um exemplo? Muito obrigado, seu José. Aí ele já não é um pronome possessivo, né? Nesse caso não indica posse. Obrigado, seu João. Ele é seu? Não, não é. Entendeu? Então, nesse caso, quando você trata uma pessoa assim, obrigado, seu José, obrigado, seu João, obrigado, seu Gustavo, obrigado, seu Antônio. Não, ele não é seu, é só uma forma de tratamento. Ok? O outro exemplo, a outra explicação que eu quero te dar. Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Podem ter outros empregos, como a primeira observação. Indicam afetividade. Os pronomes possessivos, eles também podem indicar não só posse, mas uma afetividade. Quando alguém fala assim, ó, não faça isso, meu filho. Não faça isso, minha filha. Mas ele não é meu filho, ela não é minha filha. Então não é uma coisa de posse. É uma afetividade. Quando eu falo assim, ô meu amigo, ele é meu de posse? Não, ele é o meu amigo, mas eu não tenho posse dele. Então, isso é questão de carinho, isso é questão de afetividade. Quando eu falo, ô meu amigo, ô meu camarada, ô meu irmão, ô minha filha, ô minha senhora, ô meu senhor, ô meu camarada. Entendeu? Então, aí ele já não indica posse, ele indica afetividade. Um outro exemplo que os pronomes possessivos também indicam, e não é questão de posse, mas o outro exemplo é, os pronomes possessivos também indicam cálculo aproximado. Eu sempre falei para os meus alunos que assim, se você aprender bem a língua portuguesa, você não terá dificuldade em nenhuma matéria, em nenhuma das outras matérias. Porque se você souber uma boa interpretação de texto, de frase, de questões, você não terá dificuldade nas outras matérias. Não tem. Porque a língua portuguesa, ela anda por todas as matérias, ela é meio intrometida, sabe? Ela entrona, ela permeia, ela anda, ela vai, ela busca em todas as áreas, em todas as matérias. Então, olha só, no caso da matemática, indica cálculo aproximado. Quer um exemplo? Olha só, ele já deve ter... Lembra do teu, tua, teu, tuas, do pronome possessivo? Então, olha só a frase. Ele já deve ter uns 40 anos. Ele já deve ter seus 40 anos. Você viu aí o pronome possessivo? Com o cálculo aproximado da matemática? Um outro exemplo do pronome possessivo. Atribuir valor indefinido ao substantivo. Atribuir valor indefinido ao substantivo. Deixa eu só organizar aqui meu estúdio, peraí. Aí. Então, bora lá. Atribui valor indefinido ao substantivo. Olha só o exemplo. Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela. Olha só, Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto dela. Você viu aí o pronome possessivo, ele indicando um valor indefinido ao substantivo? Como assim, professor? Quando a frase diz assim, ó, Maria tem lá seus defeitos, é qualquer Maria? Não, mas é uma Maria que tem defeito. Então esse defeito estaria o quê? Junto de Maria, que Maria é um substantivo feminino, defeito seria o seu adjetivo, e quando diz tem lá seus defeitos,
É uma proximidade de um valor indefinido ao substantivo. Tem uma outra explicação que diz assim, ó, em frases onde se usam pronomes de tratamento, o pronome possessivo fica na terceira pessoa. Então, bora lá. O exemplo. Vossa Excelência trouxe sua mensagem. Vossa Excelência trouxe sua mensagem. Uma outra observação. Referindo-se a mais de um substantivo, ou seja, a mais de uma palavra, o possessivo concorda com o mais próximo. Por exemplo, trouxe-me seus livros e anotações. Trouxe-me seus livros e anotações. Uma outra observação também. Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átonos assumem valor de possessivo. Quer um exemplo? Olha lá. Vou seguir-lhe os passos. Quando eu digo vou seguir-lhe os passos, é seguir o quê? Os seus passos. Professor, o que seria isso, os pronomes pessoais do caso oblíquo, átono? Eu já expliquei em vídeos anteriores, né? Os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, do caso reto de novo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Do caso oblíquo. Memim comigo, ceci consigo, teti contigo, ou alhes. Lembra? Esses são os oblíquos. Beleza? Então, assim, esses foram os meus pronomes possessivos. E agora eu tenho os meus pronomes demonstrativos. Demonstrativos. Então, olha só. Os pronomes demonstrativos são utilizados para explicar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. No caso no espaço, compro este carro aqui. Este que está aqui. Compro este carro que está aqui. Eu não quero aquele que está lá. Eu não quero aquele que está acolá. Eu quero este que está aqui. Este. Termo de espaço. O pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Perto da pessoa que fala. O outro. Compro esse. Primeiro eu dei o exemplo do este, agora o exemplo do esse. Compro esse carro aí. Compro esse carro aí. O pronome esse diz que o carro está afastado. Ó, afastado da pessoa com quem falou. Ou afastado da pessoa que fala. E agora o aquele. Compro aquele carro lá. Aquele carro lá. O pronome aquele diz que o carro está afastado da pessoa que fala e da pessoa com quem falo. Você quer um outro exemplo? Olha só. O este. Este ano está sendo bom para nós. O pronome este, nessa frase, refere-se ao ano presente. Este ano. Agora vamos para uma frase com o esse. Esse ano que passou foi razoável. O pronome esse refere-se a um passado próximo. Aquele ano foi terrível para todos. E a gente já sabe até que ano é, né? Aquele ano foi terrível para todos. O pronome aquele está se referindo a um passado distante. Nós temos também uma questão dos pronomes, que os pronomes demonstrativos, eles podem ser
variáveis ou invariáveis? Os variáveis são este, esta, esse, essa, aquele, aquela e todos os seus plurais. E os invariáveis são isto, isso e aquilo. Bom, e agora nós temos os pronomes indefinidos. Então, olha só. O que são os pronomes indefinidos? São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Olha só o exemplo. Alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Alguém entrou. Quem é esse alguém? Você sabe? Não. Eu sei. Também não. Então, por isso que ele é chamado de um pronome indefinido. Ele não definiu quem é. Se é ele, se é ela. Então, alguém entrou no jardim. Então, não é difícil perceber que alguém indica uma pessoa de quem se fala. Uma terceira pessoa, né? Portanto, de forma imprecisa, vaga, é uma palavra capaz de indicar um ser humano que seguramente existe. Esse alguém existe, beleza? Esse alguém existe, mas a gente não sabe quem é, beleza? E aí nós temos os pronomes demonstrativos. Desculpa, os pronomes indefinidos. Nós estamos falando dos indefinidos. Nós temos os pronomes indefinidos, que eles são os pronomes substantivos que eles exercem, né? E são assim, ó, assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase. São eles: algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, tudo. Quer um exemplo? Ou vários exemplos? Olha só. Algo o incomoda é um pronome indefinido que ele fica no lugar do substantivo. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. E os pronomes indefinidos adjetivos? Qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de qualidade, de quantidade aproximada. São eles cada, certo, certas. Quer um exemplo? Olha só. Cada povo tem seus costumes. Certas pessoas exercem várias profissões. Quando eu digo cada povo tem seu costume, quem são esse povo? Eu não sei, não falou? Quando eu digo certas pessoas exercem várias profissões, quem são certas pessoas? Não sei quem é. Por isso que são pronomes indefinidos. Então, são pronomes indefinidos, substantivos, os pronomes e os pronomes. Na verdade, eu vou te dar uma lista aqui de pronomes indefinidos substantivos e pronomes indefinidos adjetivos. Olha só. Tem alguns, algumas, bastante, muito, muitas, demais, mais, menos, muito, muita, nenhum, nenhuns, nenhuns, nenhuma, nenhumas, outro, outras, pouco, poucas, qualquer, quaisquer, qual, que, quanto, quanta, tal, tais, tanto, tanta, todo, todas, uns, uma, vários, várias. Quer um exemplo? Ó, poucos vieram para o passeio. Quem são esses poucos? A gente não sabe. Por isso que ele é um pronome indefinido. Poucos alunos vieram para a aula. Quem são esses poucos? Não sei, eu não defini. Por isso que ele é um pronome indefinido. E aí também nós temos os pronomes interrogativos. Olha só, os pronomes interrogativos são usados na formulação de perguntas. Interrogativos, interrogação, pergunta, tá? Sejam elas diretas ou indiretas. Assim como os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos referem-se também à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. São pronomes interrogativos, olha só, anota aí. Que, quem, qual, quais, quanto, quantos. Quer um exemplo? Quem fez o almoço? Ele é um pronome interrogativo, não é uma pergunta? E está definindo? Não. Então ele é interrogativo indefinido. Quem fez o almoço?
Diga-me quem fez o almoço. Qual, né, é o pronome, né? Qual das bonecas preferes? Qual? É indefinido, é uma pergunta e é indefinido. Pergunte quantos passageiros desembarcaram. Agora tem os pronomes substantivos e pronomes adjetivos, nesse caso dos indefinidos. Os pronomes substantivos são aqueles que substituem o substantivo a qual se referem. Por exemplo, nem tudo está perdido. Aquilo me deixou alegre. Beleza? Então, olha só para você ter uma noção. Pronome possessivo dá a ideia de posse, algo que é seu, algo que é dele, algo que é nosso, tá? Tem o pronome demonstrativo, já fala aquele, aquela, este, esta, tá demonstrando, tá apontando alguém. Pronome indefinido, alguém, algum, alguns. Quem comeu o meu queijo? Quem pegou a minha bola? Não é indefinido? Alguém trouxe morangos para mim. Quem é esse alguém? Não sei. E tem o meu pronome interrogativo. Quem comprou laranjas? Quem vai à feira? Beleza? Bom, meninos, por hoje é só. Qualquer dúvida vocês já sabem. Não esqueçam de todas as atividades, listas, trabalhos, testes e provas. Não esqueçam de colocar os nomes, beleza? Então, até a próxima aula. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.